Está sendo bem pago para isso. Muito bem pago. Comida, roupa, casa. Né? Muito bem pago. De vez em quando ainda leva nos jogos do Flamengo. Então, João capítulo 10, meus amigos. João capítulo 10. A partir do versículo 22. João capítulo 10, versículo 22. Abençoa, Senhor, não só a leitura da Tua palavra neste momento, mas abençoe-me, ó Deus, para que eu possa refletir a verdade que ela quer comunicar ao Teu povo nesta manhã. Os seus corações estejam preparados para receber a boa semente do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente o pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Podem sentar, meus irmãos. Quero trazer na memória de vocês que até esse momento Jesus estava participando de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Festa essa que fazia parte do calendário bíblico, fazia parte lá do calendário do Pentateuco. Mas a partir de agora, quando o inverno chega, Jesus vai participar de uma outra festa, a festa chamada Festa da Dedicação, ou podemos também chamar de Festa das Luzes, como também era conhecida, ou festa conhecida como Hanukkah. Já ouviu falar no Hanukkah? Alguém já ouviu? Alguns ouviram, outros não. Mas é a festa da dedicação, festa da luz ou festa do Hanukkah. Era uma festa que não estava no calendário bíblico, não estava registrada no Pentateuco, porque ela aconteceu, ela foi iniciada dentro do calendário judaico, ainda no período interbíblico. Na sua Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem uma folhinha, a famosa folhinha, né? Que ela representa ali os aproximadamente 400 anos em que Deus permaneceu em silêncio até que seu filho Jesus nascesse.
Mas nesse período houve história. Nesse período aconteceram alguns fatos esses registrados na história de Israel, na história do judaísmo. E aconteceu um fato chamado de a vitória dos Macabeus sobre um outro povo, que era chamado de Seleucidas, lá na guerra, a conhecida Guerra dos Macabeus, que aconteceu exatamente naquele período ali, que a gente chama de período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. E por causa desta guerra, da Guerra dos Macabeus, quando os Macabeus saíram vitoriosos sobre os Seleucidas, é que então foi colocada no calendário do judaísmo, da religião judaísmo, essa festa, chamada festa da, como a Bíblia chama aqui, de dedicação, mas repito, festa do Hanukkah, ou também conhecida como festa das luzes. E Jesus está ali então, como diz o versículo 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. 23, Jesus passeava no templo, no chamado Pórtico de Salomão. Alessandro, o que é esse Pórtico de Salomão? Estou explicando a vocês, para vocês entenderem aqui cada aspecto do que João está dizendo. O Pórtico de Salomão foi uma das portas que resistiram à destruição do templo, implementada pelos babilônios vários anos atrás, quando os babilônios invadiram Jerusalém, tomaram Jerusalém e levaram o Reino do Sul para o cativeiro. Então ali, naquele momento, o templo foi parcialmente destruído, mas uma porta ficou de pé. E aí, então, aqui no Novo Testamento, historicamente, ela foi chamada pelos judeus de Pórtico de Salomão, porque foi ali uma das partes do templo de Salomão que permaneceu de pé. Dada essa breve introdução, o que nós podemos ver aqui novamente, meus irmãos, dentro desse contexto, é que Jesus acabara de dizer, como nós já vimos no texto anterior, no mesmo capítulo 10, que ele era a porta das ovelhas e que ele era o bom pastor. Aquele então que quisesse ser salvo, aquele então que quisesse participar da bênção de estar no aprisco, ele então deveria passar pela porta das ovelhas, Jesus fazendo uma analogia à condição pastoral do seu tempo, fazendo uma analogia ao significado do aprisco, o lugar de repouso das ovelhas. Então Jesus está ali de forma análoga, trazendo para o contexto dele, que aquele que quisesse ir para o céu, aquele que quisesse viver a vida eterna, ele deveria passar pela porta das ovelhas, e passando pela porta das ovelhas, sendo a porta das ovelhas o próprio Senhor Jesus, como ele se auto-revelou, então essa pessoa teria a vida eterna. Mas não só isso, ele ainda se comparou à figura de um bom pastor, aquele que cuida, alimenta, aquele que protege a sua própria ovelha. Ou seja, ele, olhando para trás para a figura do bom pastor Davi, Jesus se coloca agora na mesma condição de bom pastor e diz para eles: olha, aqueles que o Pai me entregou, aqueles que o Pai colocou em minhas mãos, como um bom pastor eu cuido, trato, e todas as noites eu levo para o descanso do aprisco, para então ali ficarem como se fosse, portanto, uma igreja. Mas agora então, Jesus está diante de alguns homens que estão dizendo a ele: olha, o Senhor vai se revelar de forma mais clara para a gente ou não? O Senhor vai continuar falando de forma misteriosa: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor? Mas em que momento o Senhor vai tirar da nossa mente esse mistério que está rondando o nosso coração? Porque nós não temos a certeza absoluta se o Senhor é de fato o Filho de Deus, se o Senhor de fato é o Messias, se o Senhor de fato é o Salvador. Versículo 24 diz aqui: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, ou seja, perguntaram a ele: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, ou seja, sem rodeios, sem usar de analogias, sem ficar de blá blá blá. Fala logo: eu sou o Cristo, sou o Messias, sou enviado e vim para salvar vocês. Era isso que os judeus que estavam próximos de Jesus queriam. E aí Jesus então, meus irmãos, ele vai mostrar para os judeus no primeiro momento que Jesus está sempre ligado àqueles que são os verdadeiros crentes. Ele não precisava dizer àqueles homens que ele era o Salvador, que ele era o Senhor, que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, enviado da parte de Deus para salvar o povo de Israel, para salvar o seu povo dos seus pecados, como está em Mateus capítulo 1
e para dar a eles vida eterna. Ele não precisava falar isso, por quê? Porque aqueles que pertencem a Cristo, eles reconhecem a Cristo. Aqueles que pertencem, as ovelhas que pertencem ao aprisco de Cristo, elas reconhecem o caminho para se chegar até o aprisco. Aqueles que conhecem o seu bom pastor, ouvem a voz do seu bom pastor e reconhecem quem é o seu bom pastor. Jesus então vai dizer para aqueles homens o quê? Versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque vocês não são as minhas ovelhas. Vocês não são aqueles que o Pai me entregou. Vocês não foram os eleitos. Vocês não foram os escolhidos. O Pai não me entregou nas minhas mãos a cada um de vocês. Jesus então está dizendo aqui, aqueles a quem eu chamo de ovelhas, eu me ponho na condição de um bom pastor, porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, ela reconhece a voz do seu pastor e ela segue ao seu pastor. E Jesus está dizendo: vocês não me seguem, vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Eu já falei tudo o que eu poderia falar, eu já deixei claro que eu sou o enviado do Pai, eu já deixei claro, ele vai dizer mais à frente, que eu e o Pai somos um, mas vocês não creem. Em que pese todos os milagres que eu já realizei até este momento, em que pese todas as maravilhas já operadas, em que pese todas as minhas palavras, toda a minha retórica, todo o meu discurso, tudo aquilo que eu poderia falar para vocês, tudo aquilo que eu poderia fazer, realizar, quanto ações divinamente reconhecidas, testemunhadas por Deus, ainda assim, vocês querem que eu tire de vocês o mistério a respeito de quem eu sou? Está claro, mas vocês não vão enxergar, porque vocês não são minhas ovelhas. Porque a verdadeira ovelha reconhece a voz do seu pastor. As atitudes, meus irmãos, do pastor e de suas ovelhas são a mais pura ilustração do relacionamento entre Cristo e os verdadeiros crentes. Aquele que lê as Escrituras, mas não reconhece nas Escrituras poder, autoridade, inerrância, infalibilidade, então esse não é de Cristo. Porque o próprio apóstolo João disse no capítulo 1 do seu Evangelho que Cristo é o Verbo, Ele é a Palavra. Então aqueles que leem as Escrituras, mas não reconhecem nas Escrituras um texto, um livro poderoso, celestial, inigualável, muitas vezes até inefável em alguns pontos dela. Quem não reconhece as Escrituras como a palavra de Deus, como a verdade revelada por Deus ao seu povo, esse não tem parte com Cristo, porque esse não está ouvindo a voz do seu pastor, não está ouvindo a voz do seu Senhor. E aquele que não ouve a voz do seu pastor, aquele que não ouve a voz do seu Senhor, esse não é ovelha do bom pastor. As ovelhas, meus irmãos, pertencem ao seu pastor. Os crentes pertencem a Cristo. Nós cantamos aqui nessa manhã: tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu. Tudo que me cerca, tudo que vem às minhas mãos, pertence a Ele. E quem não tem isso no seu coração, é porque verdadeiramente não pertence a Ele. Os crentes, portanto, pertencem a Jesus. E isso, meus irmãos, é uma dádiva do Pai, porque nós fomos comprados, escolhidos, e de forma voluntária e consciente, nós nos submetemos a Ele, porque nós reconhecemos nele o nosso Salvador. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, e não poderia ser diferente, porque Ele mesmo vai dizer que aqueles a quem o meu Pai me envia ou me entrega, eu jamais os lançarei fora. Como vimos na escola bíblica, a própria história de Jó é um retrato para nós de uma vida de tragédia, de tribulação, de acontecimentos que aos nossos olhos naturais são acontecimentos incompreensíveis.
porque Jó não havia pecado contra o Senhor, Jó não era infiel, Jó era um homem, podemos aqui usar da mesma classificação de Davi, né? Jó era um homem segundo o coração de Deus, Jó era um homem temente ao Senhor, Jó era um homem que reconhecia a soberania de Deus, conhecia quem era o Senhor, embora no final do seu livro ele diga que não conhecia bem o Senhor e passou a conhecer naquele momento, mas ele conhecia o Senhor. Jó ouvia a voz do Senhor. Quando o Senhor começa a falar com Jó, Jó reconhece a voz do seu Criador, Jó reconhece a voz do seu Senhor. Assim é todo aquele que pertence ao Senhor, ele reconhece a voz do Senhor. E assim, meus irmãos, como o homem nutre especial interesse por aquilo que compra, Jesus também demonstra total interesse por aqueles a quem ele comprou e pagou o preço com seu sangue. Jamais, como diz o texto do profeta, jamais seremos abandonados por Deus. Nosso pai, nossa mãe, filhos, filhas, parentela, toda pode nos abandonar, mas o Senhor jamais nos abandonará. Por quê? Porque nós somos dele, pertencemos a ele. E Jesus está dizendo aqui: se vocês não creem, é porque vocês não me pertencem. Se vocês não creem em tudo que eu já falei, em tudo que eu já fiz, é porque vocês não me pertencem. Em segundo lugar, meus irmãos, Cristo, ele traz privilégios aos verdadeiros crentes. Olha o que diz o versículo 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus vai se utilizar aqui, meus irmãos, de expressões aqui como: eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. São expressões que Jesus usa, meus queridos irmãos e irmãs, em benefício do seu povo. Olha que maravilha. Eu as conheço. Jesus te conhece. Talvez você nem se conheça muito bem, mas Jesus conhece você mais do que você se conhece. Ele te conhece. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou, sabe o que eu tenho no meu coração, sabe, sonda os meus pensamentos. Jesus é tão interessado pelo seu povo, meus irmãos. Isso para nós é um privilégio, que o Criador e sustentador de todas as coisas te conhece na tua mais alta intimidade. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas. Mas ele não usou só essa expressão, ele também disse: eu conheço elas e eu lhes dou a vida eterna. Ele não só conhece, como ele também conduz aquilo que a gente nem imagina, aquilo que a gente não consegue nem pensar como será. Ele nos ama tanto que nos conduz à eternidade, para vivermos para sempre ao lado dele. Isso é ou não é um privilégio? É ou não é um privilégio o Criador de todas as coisas se preocupar com cada um de nós, tão pequenos, limitados, finitos, pecadores, mas ele se preocupa com cada um de nós, a ponto de não só nos conhecer, mas a ponto também, meus irmãos, de nos conduzir a uma eternidade, porque Deus, ele tem prazer em viver a vida eterna com o seu povo. Ele quer viver eternamente com o seu povo. Se eu te perguntar aí se você quer viver a eternidade com todos aqueles que você conhece, talvez você vai fazer uma lista A e B, né? A lista A são todos aqueles que eu quero conviver eternamente. A lista B eu já estou em dúvida, né? Mas Deus não tem dúvida. Aqueles a quem Ele escolheu, independente de merecimento, porque não é por merecimento, é pelo seu amor, é por sua graça. Eles viverão a eternidade com o Pai, viverão a eternidade com Deus. Isso é um benefício, uma dádiva, uma graça para nós, meus irmãos. Além de nos conhecer perfeitamente,
Ele também nos quer vivendo ao seu lado para sempre. Ele nos concedeu esse direito de entrar no céu. E essa concessão de direito só foi possível porque Ele entregou sua própria vida para que nós pudéssemos entrar pela porta do aprisco, para que pudéssemos viver a eternidade na sua companhia. Não só isso, Ele ainda diz: esses que conhecem a minha voz, eu os conheço, esses a quem eu lhes dei a vida eterna, esses jamais perecerão. Jó pereceu? Não. Mesmo passando por todas as tribulações, Deus cuidou dele até o fim. E no fim Deus restaurou toda a sua sorte. Jesus disse: aqueles a que o Pai me entregou. E Ele disse aqui, isso é muito importante para o Pai. Talvez seja a coisa mais importante que o Pai tenha feito. É me entregar um povo. É me conceder a glória de eu poder me glorificar através desse povo, ser glorificado através desse povo. O povo, repito, limitado, finito, pecador, mas é esse povo a quem Deus escolheu desde antes do mundo ser fundado para participarem da vida eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jamais pereceremos, meus irmãos. Jamais seremos arrebatados das suas mãos. Ele diz: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jamais seremos tirados das mãos de Cristo. Jamais seremos arrebatados das suas mãos. Jamais seremos arrancados das suas mãos. Por quê? Porque Ele nos tirou do império das trevas. Porque foi Ele que nos arrancou do império das trevas. Porque foi Ele que venceu por nós todo o inferno e o diabo e seus demônios por cada um de nós. Portanto, quando Ele nos tira do império das trevas, nós nunca mais voltaremos para lá. Nunca mais Satanás terá poder ou domínio sobre as nossas vidas, porque nós hoje pertencemos àquele que não permitirá que sejamos arrebatados de suas mãos. Portanto, Ele não permitirá, meus irmãos, que suas ovelhas pereçam. Mesmo sendo fracas, serão salvas. Nenhuma delas se perderá ou será lançada fora. Se pecarem, serão perdoadas e reconduzidas ao caminho da santidade. Se caírem, serão levantadas. Seus inimigos são fortes e poderosos, mas o bom pastor é mais poderoso que eles e não permitirá que elas sejam arrancadas das suas mãos. E aí, por último, meus irmãos, Jesus vai expor toda a impiedade da natureza humana. No versículo 31 ele diz: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Não vou ler o resto, até aqui. Jesus agora vai expor a maldade daqueles homens através da própria palavra, porque tem um salmo que chama os santos de Deus de deuses, com D minúsculo. E Jesus vai dizer: se a própria Escritura chama os filhos de Deus de deuses, não no sentido de deuses, mas no sentido de santos, no sentido de separados, no sentido de santificados por Deus, quem são vocês então para dizer que eu não posso dizer que sou como o Pai, e com o Pai sou um? Eu e o Pai somos um. Qual crime, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus cometeu? Qual crime ele cometeu? Foi perseguido de forma gratuita. Quando nós olhamos um pouquinho para trás, lá já no início do Gênesis, após o pecado de Adão e Eva, o que nós vamos ver depois? Nós vamos ver a impiedade no mundo, quando Caim matou Abel, porque, como diz o texto bíblico, as obras de Caim eram más e as do seu irmão eram justas.
Agora os judeus querem matar a Jesus, porque as obras de Jesus são boas, são justas. E as obras desses judeus são obras más. Jesus estava denunciando os pecados e as falsas doutrinas do seu tempo. E no seu íntimo eles sabiam que Jesus estava certo. No íntimo, no fundo, eles sabiam que Jesus estava certo. Tanto é que disseram para ele: diga-nos claramente se você é o Cristo. Pare de se esconder por trás das suas palavras. Jesus apresentou o que esses homens apresentou? Boas obras. E disse o que para eles? É por causa das minhas boas obras que vocês querem me apedrejar, que vocês querem me matar? Não, é pelo que você disse. Jesus está aqui então, meus irmãos, expondo toda a malignidade daqueles homens. E essa é a luta diária de todos aqueles que creem nas obras e nas palavras de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você é perseguido porque você é cristão, porque você é cristã, glorifique a Deus por isso. Porque é ruim é quando lá no teu trabalho te considera uma pessoa comum, mas você não é uma pessoa comum. Você é um ser celestial. Você é uma pessoa que já está pisando a eternidade através da palavra de Cristo. E portanto, seremos sim perseguidos, seremos sim injustiçados, só por proclamarmos o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus vai dizer mais à frente, ainda aqui no Evangelho de João, que por causa do nome dele, a sua igreja, o seu povo seria perseguido. O próprio Senhor Jesus deixou claro que nós seríamos odiados por causa do seu nome. O próprio Senhor Jesus deixou claro que a igreja seria perseguida ao longo da sua história por causa do seu nome. Não é por causa do nome da igreja, não é porque eu falei que eu sou cristão, mas é por causa do nome de Cristo, que é como um selo que se encontra em nossas vidas. E o fato de dizermos que somos cristãos já é, para eles, motivo de perseguição. Concluindo, meus irmãos, algumas coisas que nós não podemos nos esquecer. Em primeiro lugar, as palavras e os cuidados de Jesus são para com as suas ovelhas. Mateus capítulo 1 diz que o anjo disse que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Veio para salvar o seu povo. As Escrituras só serão reconhecidas e recebidas por aquele coração a quem Jesus escolheu para receber sua boa palavra. Os que leem as Escrituras não entendem, e também não é como o etíope que pediu ajuda a Filipe, né? Dá uma ajudazinha aqui que eu estou lendo Isaías, mas não estou entendendo muito bem o que está dizendo aqui não, né? E Filipe ali fez a escola bíblica dominical com ele naquele momento e ensinou a ele o que Isaías dizia. Então aquele etíope aceitou ser batizado, se batizou, por quê? Porque aquele homem foi um homem escolhido da parte de Deus, e quando a palavra foi lhe explicada por intermédio de um homem do Espírito Santo, então ele entendeu, as vendas caíram dos seus olhos, e ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso não é possível, meus irmãos, sem que Deus, de antemão, tenha trabalhado para que nós fôssemos salvos. Portanto, a ovelha reconhece a voz do seu bom pastor. E só a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Se um lobo gritar com você, você não reconhece aquela voz, porque você só reconhece a voz do seu pastor. Aproveitando, somente o verdadeiro crente pode reconhecer a palavra e identificar o verbo. Aqueles homens estavam ali querendo que Jesus fosse mais claro, mas Jesus já tinha sido claro demais. Jesus já tinha dado todas as deixas de quem de fato ele era. O que não estava acontecendo ali era que aqueles homens não reconheciam a Jesus como Messias, como enviado da parte de Deus, simplesmente porque aqueles homens não haviam sido escolhidos pelo Pai, não haviam sido entregues em suas vidas nas mãos do Filho. Em terceiro lugar, meus irmãos, o nosso relacionamento com Jesus só se dá
por intermédio e anuência do Pai. Foi Ele quem nos entregou nas mãos de Jesus. Nós só estamos aqui por causa do Pai. Só estamos aqui por causa da obra de Cristo. Só estamos aqui porque o Senhor, antes do mundo ser fundado, já havia preparado este dia para que você estivesse aqui. Só estamos aqui, meus irmãos, porque ainda no ventre das nossas mães, nós fomos sondados pelo Espírito Santo, nós fomos escolhidos pelo Espírito Santo, nós fomos separados pelo Espírito Santo para pertencermos ao povo de Deus. Ainda que enxertados na videira, mas participantes da videira, participantes da vida com Deus, participantes da eternidade com Deus, participantes como família, como filhos de Deus. E por último, meus irmãos, querendo ou não, nós seremos perseguidos. Querendo ou não, pessoas vão nos odiar, porque nós falamos em nome de Jesus. Querendo ou não, pessoas levantarão pedras para nos atirar, porque nós falamos da parte de Deus, e quando nós falamos da parte de Deus, tem pessoas que não entendem, porque elas não fazem parte de Deus, porque elas não são partes de Deus. E por sermos, portanto, aqueles que fazem parte do povo de Deus, nós temos o privilégio de nos assentarmos à mesa, e aqui comer do pão, tomar do cálice, reconhecendo e trazendo à memória aquilo que Cristo fez por cada um de nós, e aquilo que Ele hoje faz através de nós, porque Jesus atua através da sua igreja, e quando nós nos assentamos à mesa com Ele, nós trazemos à memória que nós somos o seu povo, um povo que foi comprado por um alto valor, por um alto preço, e que por termos sido comprado por esse alto preço, jamais seremos arrancados das suas mãos, jamais seremos retirados do seu aprisco, jamais deixaremos de reconhecer a voz do bom pastor. Todas as vezes que a palavra for pregada e ministrada, ela falará ao nosso coração, porque é a voz do bom pastor falando à sua igreja. É o verbo sendo comunicado à sua comunidade de fé. Senhor, nós queremos nessa manhã pedir a tua ajuda. Pedir, Senhor, que a tua palavra mais do que nunca seja a nossa boa conselheira, no sentido de que nossos pés sejam guiados por tua boa mão, as nossas mentes sejam despertas, ó Deus, para a tua palavra, que os nossos corações estejam totalmente entregues e em tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, a reverberarmos, Senhor, o teu evangelho, a refletirmos, Senhor, como luzeiros a tua graça e o teu amor. Cuida do teu povo, cuida da tua igreja, Senhor. Ajuda-nos como homens e mulheres que te servem, que te adoram, ó Deus, que fazem parte da tua igreja. Abençoe esse momento que nós estaremos aqui comendo do pão, tomando do cálice. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos maus pensamentos. Perdoa as nossas más ações. E ajuda-nos a cada dia a crescermos em santidade na tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor. Eu abençoo os elementos que serão entregues à tua igreja nesse momento. Abençoo o pão e o cálice, para a glória do teu nome. E em nome de Jesus. Amém. Amém.